Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Convido você a rezar junto comigo, pedirmos o auxílio do Espírito Santo para bem vivermos este momento formativo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Acolhe-nos, Senhor, em tua presença, como acolhestes Maria, irmã de Marta. Queremos te ouvir, queremos escolher a melhor parte, que és tu mesmo, Senhor, que se dá a nós, por meio dos teus ensinamentos, por meio de tua palavra. Dai-nos, Senhor, um coração que contempla e que se abre àquilo que tu queres nos ensinar. Te pedimos, Senhor, estas graças pela intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmã, vamos dar continuidade ao nosso percurso formativo, tendo como tema o catecismo, como fundamento, o catecismo da Igreja Católica, essa riqueza, né, que o Senhor nos dá por meio de sua Igreja. Vamos continuar de forma particular nesse bloco, quarto bimestre do nosso curso, que, como eu falei nas aulas anteriores, coincide com a quarta parte do catecismo que trata da oração cristã. Então vamos fazer uma breve revisão da aula passada, que tinha como tema, teve como tema na plenitude dos tempos. Então nós vimos que no Novo Testamento, o modelo perfeito da oração é a oração filial de Jesus, feita muitas vezes na solidão, no segredo. A oração de Jesus comporta uma adesão amorosa à vontade do Pai até à cruz e uma confiança absoluta em que será atendida. A gente falou bastante na aula anterior que Jesus inaugura um novo espírito de oração, uma nova forma de oração, que é a oração filial. Nós vimos no Antigo Testamento, até Jesus, nós vimos a oração dos profetas, dos reis, daqueles que eram chamados por Deus para uma missão. E Jesus inaugura e ao mesmo tempo nos faz retornar àquilo que é o projeto original do Pai, de ter conosco uma relação filial. E Jesus sempre se coloca como o Filho deste Deus que é Pai. E com Jesus nós também aprendemos que devemos nos relacionar primeiramente como filhos com o nosso Deus. Porque é assim que primeiramente Ele olha para nós. É assim que Ele nos vê como filhos amados. Ele também nos diz, como disse a Jesus, eis o meu Filho amado, em quem eu ponho todo o meu querer. Também Ele diz para cada um de nós, eis o meu filho, eis a minha filha, em quem ponho todo o meu querer. Na sua doutrina, Jesus ensina os discípulos a orar com um coração purificado, uma fé viva e perseverante, uma audácia filial. Exorta-os à vigilância e convida-os a apresentar a Deus os seus pedidos em nome dele, em nome de Jesus.
O próprio Jesus Cristo atende às orações que lhe são dirigidas. Então, Jesus, na pedagogia com seus discípulos, fala muito da conversão do coração, também de rezarmos com fé, com perseverança, com insistência e sempre nos colocando diante de Deus como filhos. Também Jesus indica que devemos sempre rezar em nome dele e ele mesmo já atende os nossos pedidos. A oração da Virgem, no seu Fiat e no seu Magnífica, caracteriza-se pelo oferecimento generoso de todo o seu ser na fé. Então, assim como Jesus, rezando como filho, se oferece em holocausto de amor ao Pai, Maria também se oferece. Maria também dispõe a sua vontade e a vontade de Deus, inclina, submete, a exemplo de Jesus, a sua vontade à vontade de Deus. Ela oferece generosamente o seu coração e todo o seu ser numa atitude de fé. Também com Maria, nós devemos aprender a rezar. Amém? Essa foi uma breve revisão da 28ª aula, que teve como tema Na Plenitude do Tempo. Vamos iniciar agora o conteúdo desta aula, que é a 29ª, e que tem como tema No Tempo da Igreja. No Tempo da Igreja. O Catecismo 2623 vai explicitar: no dia de Pentecostes, o Espírito da promessa foi derramado sobre os discípulos, reunidos no mesmo lugar. Enquanto esperavam, todos perseveravam unânimes na oração. O Espírito que ensina a Igreja e lhe recorda tudo quanto Jesus disse, vai também formá-la na vida de oração. Jesus prometeu: é preciso que eu vá para que um Paráclito venha e vos recorde as minhas palavras e vos esclareça a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Então, ali em Pentecostes, essa promessa é cumprida, é realizada. E este Espírito é este Espírito que ensina a Igreja. O Pai envia no Filho o seu Espírito. O Pai e o Filho enviam o seu Espírito. E é este Espírito que nos ensina a rezar. É este Espírito que ensina a Igreja a rezar. Como diz o Catecismo, o Espírito que ensina a Igreja, ele recorda tudo quanto Jesus disse, né? O Espírito nos faz compreender e acolher tudo quanto Jesus nos disse. É o mesmo Espírito que vai formar a Igreja na vida de oração. Então, toda a vida de oração da Igreja, em suas diversas dimensões, formas e espiritualidades, tudo isso é obra do Espírito, que vem em socorro da Igreja, que vem em nosso socorro, nós os batizados, porque naturalmente nós não sabemos rezar. Naturalmente, nós não temos a capacidade de entrar em comunhão, em relação pessoal e íntima com Deus. Sem o Espírito, nós rezamos, nós dialogamos conosco mesmos. Né? Nós entramos não num diálogo, mas num monólogo. Nós rezamos com aquilo que está dentro de nós, com os nossos desejos, nós nos voltamos para nós mesmos. E o Espírito não, o Espírito vem em nosso socorro e nos faz fixar os olhos em Deus, nos faz olhar para o alto, nos faz direcionar o nosso coração, elevar o nosso coração a Deus. É o Espírito que nos dá uma oração sobrenatural, que nos faz ter uma atitude sobrenatural nesse diálogo de amor com Deus, que faz a gente sair de nós mesmos, sair de um ensimesmamento, de um egoísmo, de um voltar-se para nós mesmos, né? Voltarmos para nós mesmos e nos faz olhar para Deus, nos faz nos abrir a Deus, é obra do Espírito Santo. Continua o Catecismo. Na primeira comunidade de Jerusalém,
os crentes eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Essa sequência, essa que nós acabamos de ler, o ensino dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações, é típica da oração da igreja, fundada sobre a fé apostólica e autenticada pela caridade, alimenta-se na Eucaristia. É uma outra forma de expressar a oração da igreja. Ensino dos apóstolos, nós aprendemos a rezar com o auxílio do Espírito Santo e em comunhão com toda a tradição apostólica da igreja. Nós não rezamos em concorrência com aquilo que nos chegou através dos ensinos dos apóstolos. Nós rezamos em comunhão com a doutrina apostólica, com a tradição apostólica da igreja. Nós rezamos pessoalmente, mas também rezamos como irmãos, como povo. É a comunhão fraterna que está nesse versículo 42 do 2º capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. A comunhão fraterna. Nós rezamos como irmãos, ali, assim como os discípulos estavam ali reunidos no cenáculo, aguardando a realização da promessa da vinda do Espírito Santo. Nós também, como transbordamento da nossa oração dirigida a Deus como irmãos, nós vivemos a fração do pão. O pão que mata a fome do corpo, mas também o pão da vida, o pão do céu, o pão da vida eterna, o corpo de Cristo. A Assembleia reunida em torno de Cristo celebra a Eucaristia e dela se alimenta. E as orações da igreja na Santa Missa, as orações da igreja na liturgia das horas, no ofício, as orações da igreja que são por ela disponibilizadas, como a oração do Rosário e outras orações. A oração da igreja, a oração espontânea, a oração dos fiéis, a oração de intercessão, enfim, como a gente foi vendo na última aula, né, os tipos de oração. Então, como igreja nós rezamos, como povo nós nos direcionamos a Deus, nós nos voltamos para Deus. E aí, continuando, o catecismo apresenta algumas formas de oração da igreja, né? A primeira delas é a bênção que tem 2 sentidos, né? A bênção que tem um sentido de nós para com Deus, não que nós vamos abençoar Deus, mas no sentido de bendizer a Deus, né? Bendizer vem de bênção, né? Então nós reconhecemos que Deus é cheio de bênção e é a fonte de toda bênção. E por isso nós o bendizemos. Como igreja, nós erguemos esse movimento de bendizer a Deus. Mas também o movimento de descida, né? Se nós bendizemos a Deus, esse é um movimento de subida. Nós pedimos a bênção de Deus, é um movimento de descida desta bênção, né? Nós pedimos a bênção de Deus. Como é significativo no final de cada missa nós aguardarmos a bênção que é dada ali pelo sacerdote, que é dada por Deus na pessoa do sacerdote. Ele suplica a bênção de Deus, né? Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja só o poder desta oração, né? O sacerdote que está ali representando o povo, vamos dizer assim, né? De forma bem pedagógica e didática, ele intercede a Deus pelo povo e pede a Deus que abençoe aquele povo, que abençoe aquela assembleia. A bênção que é esse movimento de graça que vem de Deus. Então nós devemos esperar o final da missa, por exemplo, para recebermos esta bênção, né? O Padre ali que permaneçam na graça, que imitem Jesus,
que vivam aquilo que celebraram. São várias fórmulas da bênção final na missa. E nós devemos aguardar aquela bênção, crendo, acreditando, acolhendo de que aquela bênção vai nos capacitar a sermos cristãos segundo o coração de Deus. Também a adoração, a oração de adoração, a igreja que eleva a adoração a Deus, que para adorar a Deus. Adorar que é reconhecer que Deus é Deus e que nós somos devedores deste Deus, que nós somos chamados a erguer constantemente a nossa ação de graças, que nós somos chamados a nos prostrar diante deste Deus. Devemos fazer isso pessoalmente, comunitariamente, mas mesmo pessoalmente nós fazemos isso na igreja, não só nos espaços físicos, mas como igreja, como pedra viva da igreja. Alguém que adora a Deus é a igreja que está adorando a Deus, porque nós fazemos parte de um corpo. Um fiel que adora a Deus, ali está o corpo adorando a este mesmo Deus. É a oração da igreja, a igreja que adora a Deus. Também o catecismo apresenta a oração de súplica ou oração de petição. É pela oração de petição ou de súplica que traduzimos a consciência da nossa relação com Deus. Então, a oração de súplica ou de petição expressa a nossa realidade. Nós que precisamos de Deus, nós que não somos completos em nós mesmos, nós que temos necessidades, nós que somos incapazes de fazer a vontade de Deus pelas nossas próprias forças, nós que somos incapazes de vivermos os mandamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, nós que somos incapazes de ter uma vida configurada à de Jesus por nós mesmos, nós que somos incapazes de nos salvarmos. Não é? Então, rezar a Deus, suplicando a sua graça, suplicando o seu socorro, suplicando o auxílio do Espírito Santo, tudo isso é uma expressão da nossa condição de limitação, de fragilidade, de temporalidade, de limites, de limitação. Nós somos limitados, nós somos pequenos. Nós não nos bastamos, por isso que nós pedimos aquilo que nós não temos, para fazer aquilo que Deus nos pede, para viver conforme a vontade de Deus. A primeira grande petição ou súplica que nós devemos fazer a Deus é o pedido de perdão. É o primeiro movimento da oração de súplica. É também o preâmbulo da liturgia eucarística. Né? Se tem uma coisa que a gente deve pedir por primeiro a Deus é o perdão dos nossos pecados. Por quê? Porque essa é a nossa condição. Nós somos pecadores. Nós já nascemos pecadores pelo mistério do pecado original. Por esse mistério de solidariedade humana, nós já nascemos pecadores. E por nós mesmos somos incapazes de nos livrarmos do pecado, desse pecado, das consequências desse pecado, das penas deste pecado. Nós somos incapazes, por isso que nós pedimos, Senhor, nos perdoa. Nós nos reconhecemos ingratos, indignos, pecadores, mas também nós reconhecemos que queremos estar contigo, Senhor, nós não queremos perder a eternidade. Por isso, Senhor, nos perdoa, porque nós queremos te amar mais e melhor. E o nosso pecado, Senhor, atrapalha este chamado, a vivência, a realização deste chamado em nossa vida. Por isso, Senhor, nos perdoa. Se o nosso objetivo primeiro de vida é amar a Deus sobre todas as coisas, a nossa primeira súplica deverá ser o pedido de perdão. Também na própria liturgia, na própria missa, antes de ouvirmos a Deus na liturgia da palavra, nós pedimos perdão. O sacerdote diz, para que sejamos mais dignos de viver esse mistério,
façamos o nosso ato penitencial e peçamos a Deus a sua misericórdia para perdoar os nossos pecados. Antes mesmo de ouvir a Deus, nós precisamos pedir ao Senhor que pelo seu perdão Ele venha nos purificar, venha nos preparar, nos tornar mais dignos de ouvir a sua palavra. É assim na missa. Então, o pedido de perdão é o preâmbulo da liturgia. Também é expressão de humildade, né? Reconhecermos que a nossa condição, a condição de pecadores, já é humildade. E se assim nós o fazemos, também, consequentemente, naturalmente, nós pediremos a Deus o seu perdão. A humildade que é a verdade, como diz Santa Teresa d'Ávila. A verdade que é Deus, que é soberano. Deus que é perfeito, que é santo, 3 vezes santo. Deus que é e basta, é o mesmo ontem, hoje e sempre. E nós que diante desse Deus nos reconhecemos pequenos, pobres, miseráveis, pecadores, ingratos, indignos, mesmo sendo filhos. Somos filhos, mas são filhos ingratos. Somos filhos ingratos. Somos filhos, às vezes até traidores, indiferentes. E por isso precisamos ter essa atitude de humildade e pedirmos a Deus o seu perdão. No Catecismo 2632, a gente pode ler o seguinte: a petição cristã está centrada no desejo e na busca do reino que há de vir, em conformidade com o ensinamento de Jesus. Há uma hierarquia de petições. Primeiro o reino, depois tudo quanto é necessário para acolher e para cooperar a sua vinda. Que interessante a igreja nos ensinar isso, né? Que há uma hierarquia de petições. Então, antes de pedirmos o emprego, uma casa, a saúde, a paz na família, antes de tudo isso a gente deve pedir a Deus a graça de colaborarmos com o seu reino, né? De colaborarmos com a sua obra na nossa vida. Senhor, o que é que eu preciso, antes de tudo, fazer para fazer a Tua vontade? O que é que eu preciso para fazer a Tua vontade? Dá-me, Senhor, a graça. Aquilo que eu não tenho, aquilo que em mim é frágil, aquilo que em mim é ausência, dá-me, Senhor. Senhor, eu desejo ter um bom emprego, mas antes eu quero ser santo, porque eu quero pertencer ao Teu reino, eu quero colaborar com a implantação do Teu reino. Senhor, se eu não tenho a humildade, dai-me a humildade. Se eu não tenho paciência, dai-me paciência. Se eu não consigo amar aqueles que são os não amáveis, dai-me a graça de sair de mim mesmo e ir ao encontro deles. Porque antes de tudo, Senhor, eu quero o Teu reino e quero colaborar com a implantação dele. Essa deve ser, juntamente com o nosso pedido de perdão, a petição fundamental, a súplica fundamental da nossa vida. E se vamos pedir alguma coisa que é passageira, que essa coisa seja para favorecer o acolhimento do reino de Deus na minha vida, a colaboração com a implantação do reino de Deus. Eu não posso pedir nada que venha atrapalhar, nada que venha me afastar de Deus, nada que venha me roubar de Deus. Talvez essa seja a palavra mais correta. Se algo tem a impotência, a capacidade de me roubar de Deus, eu preciso descartar este algo da minha vida, eu preciso renunciar, não estar pedindo e entrando assim em risco, entrando em tentação, entrando em risco de cair, de me afastar de Deus. Então devemos pedir, irmãos, primeiramente o reino de Deus, e todas as outras coisas que iremos pedir devem colaborar com o reino de Deus na minha vida, na nossa vida e na vida dos outros. Quando se participa assim do amor salvífico de Deus, compreende-se que qualquer necessidade pode tornar-se
objeto de pedido. Cristo, que tudo assumiu, a fim de tudo resgatar, é glorificado pelos pedidos que dirigimos ao Pai em seu nome. É com esta certeza que Tiago e Paulo nos exortam a orar em todas as ocasiões. São Paulo e São Tiago vão falar disso, né? É necessário rezar constantemente, em todas as ocasiões, oportuna e inoportunamente. E nesse movimento de rezar a Deus oportuna e inoportunamente, tudo deve ser levado para a oração. Sim, obedecendo a essa hierarquia de súplicas, tudo é matéria de oração. Né? Às vezes nós achamos que algumas coisas nós podemos pedir a Deus, né? São dignas de serem pedidas a Deus, e outras não, porque são coisas deste mundo. Por exemplo, pedir a sabedoria para lidar com o meu corpo que está doente, né? Pedir a graça de ter um bom lazer com a minha família, enfim, são muitas as situações que talvez a gente julgue que sejam indignas de serem levadas para a oração. E não é assim, porque tudo que diz respeito ao homem diz respeito a Deus. Tudo que diz respeito a nós diz respeito a Deus, porque Deus nos ama por inteiros, com tudo que temos, com tudo que somos, com o nosso corpo, com os nossos sentidos, com o nosso espírito, com a nossa alma, com a nossa história, né? Com as nossas fraquezas, com as nossas virtudes, com as nossas debilidades, com as nossas potencialidades. Deus nos ama por inteiros, e tudo que diz respeito a nós, inclusive as coisas mais básicas, por exemplo, as coisas do nosso corpo, dizem respeito a Deus. Ele quer intervir, manifestar o seu cuidado paterno, o seu amor e a sua misericórdia. Se nós compreendemos isso, como diz aqui, quando se participa assim no amor salvífico de Deus, ou seja, quando se compreende que Deus nos ama e que Ele nos salva por inteiros, né? Por quê? Porque, como diz aqui também no Catecismo, Cristo que tudo assumiu a fim de tudo resgatar. Então, Cristo assumiu a nossa humanidade inteira, exceto o pecado. Se Ele assume a nossa humanidade inteira, Ele também deseja resgatar a nossa humanidade inteira. E tudo que diz respeito a ela, as dimensões do nosso ser, nossa corporeidade, a nossa afetividade, né, as nossas faculdades mais exteriores e mais interiores. Deus deseja nos salvar, ou seja, Deus deseja intervir com a sua misericórdia em todas as dimensões, em todos os âmbitos da vida humana. Então, tudo é matéria de oração. Tudo é matéria de oração. A igreja também apresenta, discorre sobre a oração de intercessão. A intercessão é uma oração de petição que nos conforma de perto com a oração de Jesus. Como falamos na aula anterior, Jesus que reza pelos seus discípulos, Jesus que reza por Jerusalém, e Jesus que reza por todos os filhos de Deus, os futuros filhos de Deus, por todo o povo. Então ele, Jesus, é o único intercessor junto do Pai, em favor de todos os homens, em particular dos pecadores. A oração que fazemos a Deus, toda ela é feita por Cristo, com Cristo e em Cristo. Mesmo quando nós nos dirigimos diretamente ao Pai. Pai, eu te peço, eu te louvo, eu te suplico, eu rogo, eu te agradeço. Toda oração chega ao Pai em Cristo, por Cristo. Porque Ele é o único mediador, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nada chega ao Pai senão por Jesus, porque tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Toda oração chega ao Pai
por Cristo, com Cristo e em Cristo. Isso gera em nós confiança, né? Se nós nos dirigimos a Deus e sabemos que toda a nossa oração chega ao Pai por Jesus, ela chega decupada, ela chega purificada, né? Ela chega divinizada, né? Sai humana, né? Sai a nossa oração humana e chega ao Pai divinizada pelo Filho, né? Transformada pelo Filho. Interceder, pedir o favor a favor de outros é próprio, desde Abraão, de um coração conforme com a misericórdia de Deus. No tempo da igreja, a intercessão cristã participa na de Cristo, é a expressão da comunhão dos santos. Então, rezar uns pelos outros, isso é intercessão. Nós pedimos a Deus por nós mesmos, nós não estamos intercedendo. A intercessão é rezar pelos outros, rezar pela igreja, pela comunidade, por uma família, por algum conhecido, rezar pelo clero, rezar pelo Papa. Nós estamos intercedendo. E a gente não precisa ter nenhum medo, né? Inclusive, não devemos ter medo da intercessão dos santos. Existe a compreensão protestante de que os santos intercedem e essa intercessão ela é concorrente à intercessão que Cristo faz ao Pai em nosso favor. Nenhuma intercessão é concorrente com a intercessão de Jesus. Toda oração que é feita a Deus chega ao Pai por Jesus. A intercessão dos santos em nosso favor e a intercessão que nós fazemos em favor dos irmãos. Toda ela chega ao Pai por Jesus. E a intercessão também de Maria, Maria que roga a Deus por nós. Esse rogo de Maria ao Pai por nós também é feito por Cristo, com Cristo e em Cristo. Não devemos ter medo nem de recorrer à intercessão dos santos, nem de interceder pelos irmãos. A intercessão dos cristãos não conhece fronteiras. Por todos os homens, por todos os que exercem autoridade, pelos perseguidores, pela salvação dos que rejeitam o Evangelho. Devemos interceder por todas as realidades humanas, inclusive pelos inimigos da fé, por aqueles que rejeitam o Evangelho, por aqueles que perseguem os cristãos, por aqueles que nos perseguem por Ele, principalmente por Ele. Por estes nós devemos interceder, rezar a Deus por estes. Jesus na cruz, diante dos seus algozes, roga ao Pai: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Veja a intercessão de Jesus por aqueles que estavam o crucificando. E qual a nossa atitude diante desta intercessão de Jesus? Imitar Jesus. Nós somos chamados a imitar Jesus. E interceder por aqueles que de alguma forma nos perseguem, são indiferentes a nós, se vingam de nós, enfim, imitando Jesus. A igreja também fala da oração de ação de graças. Parágrafo 2637. A ação de graças caracteriza a oração da igreja, que celebrando a Eucaristia manifesta e se torna mais aquilo que ela é, com efeito, na obra da salvação. Cristo liberta a criação do pecado e da morte, para de novo a consagrar e fazer voltar ao Pai, para a sua glória. A ação de graças dos membros do corpo participa na da sua cabeça. Então, a ação de graças caracteriza a oração da igreja que, ao celebrar a Eucaristia, manifesta e cada vez mais se torna aquilo que ela é. A missa é a ação de graças perfeita, porque
o que é oferecido a Deus em ação de graças é o próprio Cordeiro de Deus, que se faz vítima, que se fez imolação, que assumiu em sua carne as nossas culpas, o peso dos nossos pecados e se oferta a Deus. Essa é e será a maior e melhor ação de graças de todos os tempos, pelos séculos dos séculos. E ao celebrar o mistério da encarnação, o mistério da paixão, morte e ressurreição, o mistério da oferta total de Cristo na cruz, o mistério ocorrido no Calvário, nós, como igreja, também participamos desta ação de graças. Nós somos introduzidos, nós com Cristo também somos elevados em holocausto de amor. Nós também nos ofertamos. Está lá o ofertório da missa. Mais do que ofertar o nosso dinheiro, nós devemos ali naquele momento ofertar tudo que somos e tudo que temos, porque mais do que o nosso dinheiro, Deus deseja o nosso coração. Deus nos deseja, Deus nos quer. Né? Com a reforma do missal, uma das orações, eu acho que é a oração eucarística 4, não tenho certeza, mas é a oração que é usada na quinta-feira da ceia do Senhor e também no domingo de Páscoa, que diz mais ou menos assim: Pai, confiantes, nós oferecemos o sacrifício e pedimos que seja elevado até pelo teu santo anjo até o altar do céu. Que coisa linda, né? O padre ali pedindo que o anjo eleve até o altar do céu a nossa oferta. O que somos e o que temos, né? Nós temos os nossos anjos da guarda e eles ficam sedentos de receber a oferta que nós fazemos ali no momento do ofertório para levar aquela oferta que nós com a razão fazemos, pela fé nós fazemos, levar até o altar do Senhor e apresentar ao Pai por Jesus. Não é Jesus se ofertando, né? O sacrifício de Cristo que é atualizado na Santa Eucaristia e em paralelo à nossa oferta, nós também que nos ofertamos, não. Na oferta de Cristo nós nos ofertamos e o anjo vai carregando, vai apresentando a nossa oferta a Deus por Cristo, com Cristo e em Cristo. É como o padre diz, né? O padre ali proclama, o padre, o bispo, né? O sacerdote. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Então é por Cristo, com Cristo, em Cristo, nós nos ofertamos, o anjo apresenta a nossa oferta e em Cristo a nossa oferta é apresentada ao Pai. Veja que beleza a liturgia da igreja, que profundidade, que graça nós podermos unir a nossa oferta à oferta de Cristo, ao holocausto de Cristo. Né? Vamos viver essa experiência. Eu convido você a viver essa experiência na missa de... talvez você já faça isso, né? Mas se você ainda não faz, ali na hora do ofertório você silenciar, elevar o seu coração e a sua mente a Deus e ofertar-se. Né? Pode dar a sua oferta ali na sacolinha que vai passando, mas mais do que isso, ofertar-se a Deus, dar-se a Deus. E sabendo que é em Cristo, faça essa experiência de se dar a Deus, de saber que é o anjo que leva a Deus e apresenta a Deus em Cristo a oferta da sua vida. Como na oração de petição ou de súplica, qualquer acontecimento e qualquer necessidade podem transformar-se em oferenda de ação de graças. É completo o catecismo, né? Como na oração de súplica, qualquer acontecimento e qualquer necessidade podem transformar-se em oferenda de ação de graças, diz o Catecismo 2638.
As cartas de São Paulo, frequentemente, começam e terminam com uma ação de graças. E o Senhor Jesus sempre nela está presente. Dai graças em toda e qualquer situação, porque esta é a vontade de Deus, no Cristo Jesus, a vosso respeito. Perseverai na oração, mantendo-vos por ela vigilantes na ação de graças, diz São Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, e São Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 4. A ação de graças. A ação de graças era essa oração onde nós expressamos a nossa gratidão pelo Deus que nos ama, pelo Deus que nos libertou do inferno por meio de seu Filho dado na cruz. É o Deus que governa a nossa vida e provê o que precisamos para bem vivermos esta vida e para alcançarmos a vida eterna. Senhor, muito obrigado pelo teu amor. Nós te rendemos graças pela tua infinita misericórdia, né? Como diz o Salmo, acho que o 136, se eu não me engano, o 132, né? Bendizer o Senhor Deus, porque o seu amor é para sempre, porque eterna é a sua misericórdia, né? É o que saiu da boca de Jesus junto com os seus discípulos ali, antes da sua paixão, na ceia, né? Na última ceia. Então, também esse movimento de gratidão, né? De gratidão em nosso coração deve permanecer. Eu lembro de uma frase do fundador da minha comunidade, né? Moisés Azevedo, fundador da comunidade Chanel, ele diz assim, que o louvor e que o nome de Jesus e Maria nunca saiam dos nossos lábios. A ação de graças, Jesus, eu te bendigo. Maria, eu te amo. Maria, eu te venero. Jesus seja louvado para sempre. Nunca sai dos nossos lábios. Porque a ação de graças e o louvor é a oração daqueles que se encontraram com a misericórdia de Deus, daqueles que reconhecem a bondade de Deus permanentemente em suas vidas. E falando do louvor, a igreja também discorre sobre o louvor, é a forma de oração que mais imediatamente reconhece que Deus é Deus. Canta-o por si próprio, glorifica-o não tanto pelo que ele faz, mas sobretudo pelo que ele é. Louvor é esta oração que reconhece que Deus é Deus, né? Reconhece reconhecimento dele por ele mesmo, não só pelo que ele faz, que já é muita coisa, mas louvar a Deus pelo que ele é, porque ele é bom, porque ele é misericórdia, ele é amor, ele é soberano, ele é eterno, né? Ele é compassível. Senhor, eu te louvo porque tu és santo, santo, santo. Tu és o Todo-Poderoso que se abaixa. Tu és o Deus que é amor, não é? Fora de ti tudo é vão. Tu és o Deus que tem compaixão dos filhos. Deus que é Pai, né? O Deus que é misericórdia. Então, louvar a Deus pelo que Ele é. Nós somos chamados a isso. Porque louvar a Deus somente pelo que Ele faz nos torna interesseiros. Nos faz ter uma relação de comércio com Deus. Eu dou a Deus eu dou a Deus o meu louvor, vamos entre aspas, mas desejando que Ele faça isso por mim, né? Que Ele me dê essa graça, que Ele me dê esse dom. Então, louvar a Deus pelo que Ele é o que nós somos chamados. Louvar a Deus porque Deus é e basta. Né? Moisés perguntou a Deus, e quando eu for para o Egito, se perguntarem quem me enviou, o que é que eu digo? E Deus diz a Moisés, diga a eles que eu sou. Deus é. Deus é. Então, Senhor, nós te louvamos porque tu és. Tu és e tu bastas, Senhor. Tu basta. E só tu bastas. Tu te bastas e só tu bastas, Senhor. Tu és a nossa paz, tu és a nossa vida, tu és a nossa alegria, tu és o motivo do nosso viver,
a razão da nossa existência. Tu és o primeiro e o último, o princípio, o meio e o fim, o alfa e o ômega. É o louvor daqueles que se reconhecem amados por Deus. Como diz o Catecismo 2641, recitai entre vós salmos, hinos e cânticos inspirados. Cantai e louvai ao Senhor no vosso coração. Tal como os escritores inspirados no Novo Testamento, as primeiras comunidades cristãs releem o livro dos Salmos, cantando neles o mistério de Cristo. Desde o início da igreja, acontece uma releitura dos Salmos, agora na perspectiva do Cristo. Se os Salmos do Antigo Testamento foram escritos numa perspectiva daquele Deus que conduzia o povo em direção à terra prometida, daquele Deus que era o Senhor dos exércitos, agora a perspectiva é em Cristo, é o próprio Cristo. Então nós louvamos a Deus sempre tendo Cristo em mente, sempre unidos a Cristo, sempre em Cristo, por Cristo e em Cristo. É o último salmo do Saltério, ali o 150, Louvai o Senhor Deus no santuário, louvai-o nos altos céus com seu poder, louvai e bendizei com a cítara, com a harpa, louvar, agradecer, reconhecer que Deus é Deus. Os profetas e os santos, todos os que na terra foram mortos por causa do testemunho dado por Jesus, a multidão imensa daqueles que, vindos da grande tribulação, nos precederam no reino, cantam o louvor da glória daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Em comunhão com eles, com os mártires da igreja, a igreja da terra canta também os mesmos cânticos na fé e na provação. A fé na súplica e na intercessão espera contra toda a esperança e dá graças ao Pai das luzes, de quem procede todo o dom perfeito. Assim, a fé é um puro louvor. Coisa linda, Essa visão de que a fé já é um louvor. Acreditar em Deus, acolher a Deus, isso já é louvor. Já é reconhecer que Deus é Deus e que nós somos chamados a amá-lo, que nós precisamos dele, que nós somos convidados a crer neste Deus que, embora os olhos da nossa carne não vejam, ele caminha conosco, ele está dentro de nós. Pela graça do batismo, ele nos habita, ele faz de nós sua morada. Então, crer em Deus já é louvar. E a gente aprende com os mártires, por exemplo, com os santos, todos os santos, mas os santos mártires que louvaram a Deus pelo martírio, pelo sacrifício das suas vidas. Aqueles que foram obrigados a renegar a fé em Deus, preferiram perder a vida do que perder a fé em Deus. Que grande louvor deram os mártires. O louvor com palavras, mas principalmente fazendo da vida, fazendo do corpo uma oferenda, um holocausto de amor. A Eucaristia contém 2643 do Catecismo. A Eucaristia contém e exprime todas as formas de oração. É a oblação pura de todo o corpo de Cristo para a glória do seu nome e, segundo as tradições do Oriente e do Ocidente, o sacrifício de louvor. O louvor que foi negado, que foi retido primeiramente por Adão e Eva e que depois deles nenhum homem foi capaz de dar, Cristo deu com toda a sua vida, principalmente na cruz. Quando ele, ofertando sua vontade, acolheu completamente a vontade do Pai. Reconheceu que Deus é Deus, embora ele seja Deus também, mas na sua humanidade, Cristo nos aponta, nos mostra de que há Deus
deve-se tudo dar. Que Deus merece o louvor da nossa vida. Que Deus merece que nós façamos da vida uma perene ação de graças e um constante louvor. É isso que Jesus nos mostra e nos faz retornar a essa compreensão. Se somos imitadores de Cristo, se devemos imitar Cristo, nós, como Cristo, também devemos fazer da nossa vida um hino de louvor a Deus. Eu lembro de, mais uma vez, Santa Elizabeth da Trindade, né? Ela escreve mais ou menos assim: Senhor, tira um hino de louvor que te agrade das cordas da harpa do meu coração. Então ela se apresenta como um instrumento nas mãos de Deus. Diz assim: Senhor, tira uma música desse instrumento, da lira do meu coração. Tira uma música. Então o louvor, pelo louvor, com as nossas palavras, mas principalmente colocando a nossa vida à disposição de Deus, nós dizemos assim também, como Santa Elizabeth da Trindade: Senhor, faz de mim o que tu quiseres, tira das cordas da minha vida, da lira da minha vida, a lira que é um instrumento, das cordas da lira da minha vida, um cântico que te agrade, que seja agradável a ti, Senhor. Com os santos nós aprendemos muito, Então é essa oração de louvor, de gratidão, de ação de graças que somos chamados a dar a Deus. Amém, irmãos? Então nós vamos aprendendo, com a igreja como rezar, São tantas formas, E às vezes a gente vai se prendendo a um jeito de rezar e às vezes a gente vai se cansando, entrando assim numa monotonia, Mas diante de Deus nós somos livres, o Espírito sopra onde quer, quando quer, a gente não sabe de onde vem, para onde vai. Então no Espírito a nossa oração se torna livre, se torna um entretenimento com Deus, como Deus se entretia com Adão e Eva, também Ele deseja continuar se entretendo com nós e nós nos entretemos com Ele. Ou seja, é um prazer estar na presença de Deus, na liberdade do Espírito. Assim nós devemos rezar, na liberdade do Espírito Santo. Que Deus nos dê a graça de termos uma oração profunda, uma oração de súplica, de louvor, de ação de graças, e que nós permitamos que Deus extraia de nós o mais belo hino de louvor e de amor. Amém? Peçamos à Virgem Maria, por meio desta Ave Maria, que ela nos ensine a rezar e nos dê um coração orante. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te espero na próxima aula. Deus te abençoe. Até lá. Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,